Fala, meu amigo empreendedor, tudo bem? Essa aula número 2 é super importante para você que começou seu pequeno negócio, seu negócio, ou que seja na pandemia, seu serviço, vendendo seus infoprodutos na internet ou como afiliado e quer saber como regularizar, entender como regularizar o seu negócio, transformar realmente numa empresa, no seu ganha-pão. Essa aula número 2 está incrível, tá? Então, para você aprender, saber todos os caminhos aqui, vamos ouvir nosso amigo Eduardo da Digita Contabilidade. Só uma dica antes aqui, ó, assista esse vídeo aqui que você vai aprender a acelerar seus vídeos de uma forma mais dinâmica, mais rápida, aprender a pegar todo o conteúdo, tá bom? Vamos para a aula número 2. Um abraço. Fala pessoal, estamos aqui na segunda aula para falar sobre tipos de empresas, né? Nós comparamos pessoa física, pessoa jurídica, quais as vantagens e desvantagens de cada modelo, né? E agora nós vamos falar a respeito dos tipos de empresas disponíveis na legislação brasileira para você estar atuando como pessoa jurídica, né? O mais popular deles hoje em dia é o microempreendedor individual, né? O MEI, você já deve ter ouvido falar dele. Não é necessariamente uma pessoa jurídica ou empresa, né? O próprio site do governo federal define como um autônomo com um CNPJ, né? É uma pessoa física que tem alguns benefícios, alguns privilégios por estar usando essa modalidade, né? Como a gente pode ver aqui, permite a abertura de conta TJ, permite a contratação de um funcionário, né? Isso hoje, né, no momento que estou gravando esse vídeo, tem uma proposta no governo federal de um projeto de lei falando a respeito da alteração do MEI, né? Um possível aumento de limite de faturamento anual e a possibilidade de contratação de até 2 funcionários, né? Isso está em tramitação, ainda não é definitivo, então por isso que eu estou tratando da forma que é hoje, né? Deve obedecer o limite anual de vendas, definido em 81 mil anuais, né? Não existe pagamento de imposto sobre as vendas, mas apenas o valor fixo, hoje fixado em R$60 para a empresa de serviço, né? A definição desses R$60 acontece da seguinte forma: o governo tem lá o salário mínimo, né, nacional, hoje em R$1.100. Em cima desses R$1.100 incide 5% que vai para o INSS, né? No caso seriam R$55, né? Além desses R$55, tem mais R$5 que vai para a prefeitura, né? Então, a empresa de serviço hoje paga R$60 mensais através do MEI, né? Questão de pagar os boletos em dia, né? O próprio site da Receita Federal fala a respeito disso, né? E do INSS também, que quando você é um microempreendedor, você contribui como contribuinte individual para a Previdência, né? Quando você atrasa um pagamento, antes de você adquirir a condição de assegurado do INSS, você tem dificuldades no momento de exigir um benefício, por exemplo. Por isso que o recomendado é que no primeiro ano, pelo menos, pague os boletos sempre em dia, né? Para não evitar problemas no momento de requerer um benefício junto ao INSS, né? Emitir nota fiscal para toda venda feita a pessoa jurídica, né? Hoje o MEI ele não é obrigado a emitir nota fiscal para pessoas físicas, né? Mas é obrigado sim a emitir nota fiscal para empresas, pessoas jurídicas, né? Manter o livro caixa, a contabilidade regular para distribuição 100% do lucro como rendimentos isentos. Isso é um detalhe que muitas pessoas deixam passar, né? Manter o livro caixa seria manter os registros de entradas e saídas desse MEI, né?
ou contabilidade regular, que ele já faz isso, né? Faz a contabilização de registro de todas as atividades, né? Relativa àquele MEI. E com isso você tem a possibilidade de retirar o lucro do seu MEI em 100% isento, né? Do contrário, você tem um cálculo que é feito para se presumir o lucro daquela empresa, né? E aí, tirando esse lucro presumido, o restante já está sujeito a pagamento de imposto de renda, né? Então, por isso que eu coloquei nessa situação aqui. É um pouco complexo, né? Mas no final da aula eu vou estar deixando meu e-mail, meus contatos, para caso você tenha alguma dúvida nesse quesito específico. Eu sei que realmente é um pouco complicado, né? Aí eu vou colocar os meus contatos para você tá tirando essas dúvidas comigo, ok? Os aspectos mais importantes e que exigem mais atenção do MEI são esses, né? Aí o que acontece? Lá fala o limite aqui de vendas de até 81 mil por ano, né? Mas e o que acontece se eu estourar esse limite, né? E todo mundo quer isso, né? No final das contas, você quer sempre estar vendendo mais, né? Tem um limite, né? Mas o ideal é que você estoure esse limite o mais rápido possível, né? É sinal que o seu negócio está crescendo, está dando certo, ok? Ultrapassando os 81 mil, qual a opção que eu tenho, né? Você tem lá um limite de até 20% desses 81 mil, que você ainda pode regularizar e continuar se mantendo o MEI, mas extrapolando esse limite fica em torno de 97 mil, né? Aí você já tem que ser desenquadrado, né? E desenquadrado, a sua empresa vira uma microempresa, né? Aspectos gerais, né? Como eu estou dizendo aqui, estão acima do MEI em termos de faturamento. A ME tem faturamento anual até 360 mil por ano e a EPP até 4 milhões e 800 por ano, né? Então, de 360.001 até 4 milhões e 800, ela deixa de ser ME e passa a ser EPP, empresa de pequeno porte, né? Nesse caso, pode ser constituídas por um ou mais sócios, né? A gente viu que o microempreendedor ele é um único sócio, né? No caso da microempresa e EPP, não tem limitação de sócios, né? A contratação de funcionários não tem limitação. A gente viu que no MEI é apenas um funcionário, na norma, na regra, na lei vigente hoje, né? Nesse modelo de empresa não há essa limitação. E os impostos são calculados aplicando-se um percentual sobre o total das vendas do mês. Caso do Simples Nacional, que nós vamos ver o que é, e o lucro presumido, né? Além dessas duas modalidades de tributação, ainda existe o lucro real, que para empresas prestadoras de serviço eu não estou nem considerando, porque dificilmente vai ser a opção mais viável, né? Não vou dizer que é impossível, mas em função da característica do negócio de serviço, né? É quase que impossível que o lucro real seja mais vantajoso do que essas duas opções, Simples Nacional e lucro presumido, né? Ainda sobre ME e EPP, os tipos societários, né? Como a gente viu, ela pode ter mais de um sócio, né? Mas pode ter apenas um sócio também, né? Tem essas duas possibilidades aqui, né? Com um sócio pode ser empresário individual ou sociedade limitada unipessoal. A diferença basicamente é essa mesmo, a questão da proteção do patrimônio do sócio, né? Quando você tem você é um empresário individual, o seu patrimônio pessoal também está à mercê de ações na justiça, por exemplo, né? Ações trabalhistas e tudo mais, né? Na sociedade limitada unipessoal já há essa proteção, né? Você define um capital para a empresa, vamos supor que seja 100 mil reais,
E aí a empresa começa a operar, ela pode aumentar esse capital em função do próprio resultado dela ou não, né? Mas as ações, liquidação, esse tipo de coisa, só atingem o patrimônio da empresa. O patrimônio do sócio fica protegido nessa situação, né? E com 2 ou mais sócios, o modelo aqui mais comum é sociedade empresária limitada, né? E assim como na sociedade limitada unipessoal, o patrimônio do sócio fica protegido, as ações só impactam de fato o patrimônio da empresa, né? São os modelos mais comuns, né? Com um sócio, recentemente houve alteração nas juntas comerciais, né? A respeito da EIRELI. EIRELI é Empresa Individual de Responsabilidade Limitada. Ela deixou de existir porque ela traz as mesmas características aqui da SLU, né? E tendo a vantagem de não ter valor mínimo de capital social. Na empresa, na EIRELI, Empresa Individual de Responsabilidade Limitada, você tinha a obrigatoriedade de integralizar ou investir como capital da empresa no mínimo 100 salários mínimos, né? A valores de hoje isso seria R$110 mil, né? E dependendo do tamanho da empresa, não há necessidade de estar integralizando um capital desse tamanho, né? E com a figura da SLU, os mesmos benefícios, que no caso é a proteção do capital do sócio, a possibilidade também de estar nomeando um administrador também, ela é possível dentro dessa modalidade, né? Com essa possibilidade não há mais obrigatoriedade de capital mínimo de integralização, né? Então as juntas comerciais dos estados estão abolindo a figura do EIRELI, ok? Regimes tributários, né? Como eu disse lá nos slides anteriores, regime tributário é a forma como a sua empresa vai ser tributada, né? Como que ela vai pagar os impostos dela, né? E o Simples Nacional, todos os impostos são gerados em um único boleto, né? O governo simplificou essa possibilidade através da lei de 2006, se eu não me engano, a lei 123, né? O Simples não é tão simples assim como dizem, né? Tem algumas particularidades dentro lá da forma de cálculo dos impostos, né? Mas, em via de regra, é o mais vantajoso, né? Os impostos são pagos em um único boleto, tende a ser o mais vantajoso, como eu disse, pode ser adotado até o limite de faturamento da empresa de pequeno porte, até 4 milhões e 800 por ano. Você pode estar optando pelo Simples Nacional. E para atividades de serviço, percentual inicial de impostos sobre as vendas é de 6%, né? Isso aí varia de acordo com a atividade da empresa. Nós vamos ver mais para frente, né? A questão da definição da atividade, do código da atividade, isso vai impactar nos percentuais de impostos que essa empresa vai pagar, né? Simples Nacional é isso. Também tem a questão dessa empresa no Simples Nacional ter um sócio pessoa jurídica, né? Aí eu não poderia estar optando pelo Simples Nacional. E aí tem a questão também da soma das empresas do sócio, né? Caso o sócio ele tenha duas empresas e a soma das duas ultrapasse esse limite de 4 milhões e 800 por ano, ele também vai ser desenquadrado, né? Questão de lucro presumido, os impostos são gerados em boletos diferentes e aí é por esfera, né? No caso do lucro presumido, o seu contador vai estar gerando lá a guia de imposto da prefeitura, a guia de imposto federal e as guias de imposto trabalhistas, né? Mesmo quando você não tem um funcionário,
Tem alguns impostos trabalhistas que são pagos, né? No caso do Simples Nacional já tem um valor de INSS que é embutido dentro dessa guia, né? E quando você é um sócio também e retira lá o salário do sócio, que é o Prolabore, você também vai ter as guias de impostos trabalhistas a pagar sobre esse salário que você retira da empresa, né? Caso a empresa seja desenquadrada do Simples Nacional por algum motivo, o primeiro passo é estar indo para o lucro presumido, né? E atividades de serviço, o percentual inicial de imposto sobre as vendas fica em torno de 14%, né? Então aqui de cara a gente já compara aqui que nessa situação aqui de imposto, o Simples Nacional para um mesmo KNAI, uma mesma atividade, o Simples Nacional é bem mais vantajoso, né? Começa pagando 6% contra em torno de 14%, porque varia de acordo com o município, né? Mas também vamos ver isso mais para frente. Aqui nessa parte eu estou usando um exemplo para simplificar essa questão dos impostos, né? Do Júnior, né? Se afiliou ao infoproduto do MEI ao milhão, que é vendido com um ticket de R$1.000 e oferece comissão de 30%. No mês de outubro, Júnior realizou 10 vendas com seu link de afiliado, o que rendeu R$3.000 em comissões nesse mês. Quanto ele vai pagar de imposto? Então, o que a gente tem aqui que se atentar é isso, né? A comissão, o valor, a quantidade de vendas e no mês, né? Se foi dentro do mês, esses valores vão ser somados e vão fazer parte da base de cálculo do imposto, né? Como pessoa física, no caso ele tendo R$3.000 de faturamento, ele vai ter o INSS, o ISS, que no exemplo eu estou usando 3%, mas como eu disse anteriormente, o imposto sobre serviços, né, que é o imposto da prefeitura, ele varia de município para município e vai de 2% a 5%, a depender do município. Aqui eu usei a média, eu coloquei 3%, né? E imposto de renda, nesse caso 7,5%, né? Tem uma tabela de imposto de renda, né, de acordo com os valores, né? No item anterior até disse que pode chegar até 27,5% a depender do valor principal, né? Como MEI, nesse caso ele estaria dentro do limite, né? Tranquilamente dentro do limite de 81 mil anuais, né? Pagaria somente um imposto fixo de R$60, né? No caso do Simples Nacional, como eu disse, para essa atividade que eu coloquei aqui, o imposto inicial é de 6%, 6% sobre R$3.180, e o lucro presumido, né? Como eu disse, os impostos são pagos de forma separadamente. Tem os impostos federais, né? No caso, essa empresa aqui não tem funcionário, e eu estou considerando que também esse sócio não tira a Prolabore, né? Então, nesse caso, tem o PIS, COFINS, Imposto de Renda de Pessoa Jurídica, Contribuição Social sobre o Lucro Líquido, né? Esses 4 primeiros aqui são impostos e contribuições federais, e esse último imposto sobre serviços, que é o imposto municipal, eu também considerando os mesmos 3% lá da pessoa física, né? Nesse caso, o total seria R$ 429,90, né? Então aqui a gente pode ver, né, no comparativo, o que é mais vantajoso de longe, nesse caso aqui, é o MEI, né? Porque os R$3.000 estariam dentro do limite, e nós vamos ver mais para frente se o afiliado pode ou não ser MEI, né? Nesse caso pagaria R$60 no modo mais vantajoso, e como pessoa física, né? E muitas pessoas acham que não pagam imposto nenhum por ser pessoa física, R$ 477,45. Mas aí você se pergunta, mas e se eu não pagar imposto nenhum como pessoa física, o que acontece? Eu não emito nota fiscal, não faço nada, qual que é o problema, né?
O problema é que a Receita Federal ela tem acesso a todos os dados, né? A sua movimentação bancária, tudo que é ligado ao seu CPF, a Receita Federal ela consegue acessar e consegue cruzar os dados, né? Pode ser que hoje o seu movimento ele não tenha tanta relevância assim e você ainda não foi notificado, né? Mas para o futuro, à medida que o governo ele vai desenvolvendo os métodos de fiscalização, para o futuro é possível que você sim seja notificado, né? Então, para você dormir tranquilo, não ter problema com fiscalização, com o fantasma de chegar uma cartinha da Receita na sua casa no futuro, o ideal é que você, quando você atua como pessoa física, você faça o recolhimento dos impostos, né? Que aí você vai vai ter segurança para o seu negócio e não vai ter surpresas no futuro, né? É isso, nessa aula de tipos de empresa é isso, né? E eu conto com você na próxima aula que nós vamos entrar na condição de trabalho afiliado. Nós vamos ver aonde que ele se encaixa em tudo isso, o que ele pode fazer, qual que é a forma mais vantajosa para o afiliado entrar nisso, né? E se pode ser e-mail ou não. Espero você na próxima aula, beleza? Um abraço, até lá!